Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui trazendo uma breve reflexão sobre a palavra do Senhor. Esse sábado aí eu fiquei pensando na palavra do Senhor e um trecho da palavra me chamou a atenção, que está escrito em Jeremias, no capítulo 23, versículo 29, que diz assim, que a palavra de Deus é um martelo que despedaça. Assim diz, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Você quer conhecer Deus? Medite na palavra do Senhor, que você vai conhecer realmente quem Deus é. Observando essa palavra aqui, eu lembrei também do livro de Jonas, porque Deus tinha dado a incumbência para Jonas para pregar para Nínive. E Jonas, profeta de Deus que era, ele sabia e entendia que aquela cidade de Nínive, ela era odiada por todos, porque eles eram severos, eles eram maus, eles eram terríveis. Quando venciam uma batalha, eles subjugavam, eles maltratavam, eles eram maus. Um povo em que as pessoas tinham ódio deles. E de repente vem a palavra do Senhor para que ele pregasse. Como nós lemos aqui em Jeremias, a palavra de Deus é um martelo que despedaça a pedra. Então, ele tinha essa consciência de que Deus, ele poderia mudar a história de qualquer pessoa. E é interessante que quando nós lemos na Bíblia que a palavra de Deus é um martelo que despedaça. Rosângela, bom dia, na paz do Senhor Jesus. É uma pedra, é um martelo que despedaça a penha. São os nossos corações a simbologia de dureza. E Nínive era assim, povo obstinado. E Jonas não quis pregar o evangelho. Jonas foge, todo mundo conhece a história, Deus manda um vento, Deus manda uma tempestade e lança a sorte e cai para Jonas, e Jonas é lançado no mar, e o grande peixe o engole, e ele fica 3 dias e 3 noites ali no ventre do grande peixe. Jonas ali é a simbologia do próprio Jesus Cristo, que ficou 3 dias e no terceiro dia ele ressuscitou. Jonas não queria. Jonas então levado pelo peixe, jogado no mar, e ele entende, vou pregar, mas eu não quero pregar, eu não quero falar do amor de Jesus para essas pessoas, eu não quero falar, porque o coração de Jonas estava duro. Também ele estava entendendo que aquele povo era um povo muito ruim, e para a cabeça dele, eles não mereciam ouvir a mensagem de misericórdia, porque ele sabia que Deus é um Deus que é como um fogo e como um martelo que despedaça a pedra, que desmonta o coração do ser humano. Deus sabe fazer isso. E ele não queria ir de forma alguma. Chega na cidade, eu tento imaginar a forma com que ele pregou. Sem vontade, pregou na cidade inteira. Saiu pregando, pregou, falou que Deus iria destruir aquela cidade. E Jonas acaba de pregar e senta no local, um pouco afastado, queria ver o que Deus iria fazer. Mas aquele povo se condoeu, aquele povo, através da palavra que foi pregada dura, eu acho que não teve explicação, ele saiu pregando e dizendo que Deus iria destruir. E aquele povo sabia da história do povo de Israel, sabia do Deus de Israel, sabia que aquele Deus ele tinha pesado a mão sobre o povo do Egito, quantos feitos o Deus tinha feito. E aquele povo diz, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, e se arrepende, todos se convertem. Todos se convertem ao Senhor. E Jonas, desolado, ali sentado, fez um local para si, e Deus, por misericórdia, fez crescer uma planta que aliviou aquele calor. E Jonas se alegrou com aquela planta que nasceu de um dia para o outro.
E da mesma forma que Deus fez nascer, Deus mandou um lagarto lá, uma lagarta que matou, e o sol veio no sol oriente, e o sol escaldante, e Jonas quis morrer aquele dia. Deus pega e fala com ele: eu entendo, você está com pena dessa planta e você não tem pena dessas pessoas. São mais de 100.000 pessoas aí que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Você acha que eu não vou ter misericórdia desse povo, Jonas? E o livro se encerra dessa forma. E é interessante porque muitas vezes nós não queremos falar, muitas vezes nós não queremos dizer, não queremos ser boca de Deus, porque achamos que certas pessoas não têm o direito de entrar no céu, de se converter, de se arrepender dos seus pecados. Nós temos esse julgamento porque nós julgamos pelo que nós vemos, nós julgamos por aquilo que nós observamos. E isso nos traz muitas coisas, porque nós entendemos que certas pessoas não deveriam nem de forma alguma receber nada, porque nós temos o nosso próprio julgamento. E nós entendemos assim as coisas. Mas a palavra de Deus diz que Deus, Ele é como fogo, como um martelo que vai despedaçar a penha. Ele despedaça, ele transforma os corações das pessoas. Obviamente que a conversão, ela traz consigo mudança de vida. Mudança, transformação. Os que eram perseguidores passam a fazer parte da família de Deus. E esses mesmos perseguidores se tornam perseguidos, muitas vezes, como aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo perseguia a igreja de Cristo. E o apóstolo Paulo posteriormente foi desconvertido. Aquele que era inimigo da igreja, inimigo do evangelho, inimigo de Deus, se torna amigo de Deus. Deus faz uma obra espetacular e transforma a vida daquele homem. Então, como eu disse, a palavra de Deus, ela é como um martelo. Talvez você tenha ouvido muito da palavra do Senhor. E muitas vezes não quer dar crédito àquilo que Deus está falando ao seu coração. Chegou o dia de Deus na sua vida. Essa palavra, ela vai despedaçar qualquer julgamento, qualquer dureza de coração. Essa palavra, ela vai transformar a sua vida. Por isso que eu estou aqui nesta manhã dizendo que a palavra de Deus é como um martelo que vai batendo na pedra. Ela vai batendo até quebrar essa pedra, a pedra do coração, das amarguras, das tristezas, da dureza que somos por causa do pecado. Por causa do pecado, nós nos tornamos obstinados muitas vezes. Nós tornamos rebeldes para com a palavra. E o Senhor que nos ama, Ele nos atrai de maneira especial. E a palavra de Deus nos chama neste dia para nos santificarmos na verdade. A tua palavra é a verdade, escreveu João no capítulo 17, versículo 17. Santificai-vos na verdade. A Bíblia é a verdade, é o martelo que despedaça a penha. O próprio escritor Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 3, ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para ensinar, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Deus nesta manhã nos chama a abrir os nossos olhos e percebermos que, por mais duro que sejamos, quando nós permitimos que esse martelo da palavra venha bater no nosso coração, ele nos quebra. Ele nos leva a entender quem somos, a termos misericórdia, a sermos verdadeiros adoradores de Deus. Ele diz, é uma lâmpada também, para que dar luz, o próprio salmista escrevendo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que você e eu venhamos permitir que essa palavra faça diferença na nossa vida,
E não sejamos como Jonas, que foge do propósito de Deus, porque ele julgava com seus olhos carnais, porque eles eram terríveis mesmo. Nínive era terrível. O povo daquela cidade era terrível. Eles eram maus, severos. Mas Deus pode transformar aquela pessoa má, sem solução, sem possibilidades. Deus pode transformar a pessoa que está no montoro e transformar a sua vida, porque Deus é especialista em fazer isso, em mudar a circunstância, de mudar a vida de uma pessoa. Vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, te louvamos pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que a Tua palavra mesmo compara a Tua palavra com um martelo que vai batendo até despedaçar a pedra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor seja conosco, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus muito te abençoe nesse dia, Rosângela, todos que vão assistir posteriormente. Fique na paz do Senhor Jesus e que permita que essa palavra, que é o martelo, venha despedaçar todos os nossos julgamentos, todas as nossas possibilidades. Eu vou postar novamente aí, quem está entrando agora, vou postar novamente e você pode assistir. Tá? Que Deus muito te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.